É isso mesmo, Fábio. O esquema do Sampaoli deu muito mais certo que o esquema que o Renato vinha jogando com 3 zagueiros. Isso tudo por causa do meio de campo. Impressionante, o Sampaoli fez a leitura direitinho do time do Renato, que perde um homem de meio de campo por ter 3 zagueiros, apesar dos laterais jogarem como alas, mas eles ficam abertos, que é o caso do Reinaldo e do João Pedro. E o que o Sampaoli fez? O Sampaoli povoou o meio de campo com 7 jogadores. O Wesley, lateral direito, e o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que jogou... Não iria jogar, o Ayrton Lucas jogaria, mas na última hora jogou o Felipe Luiz, jogavam por dentro. E aí o Bruno Henrique jogava aberto na esquerda, e no lado direito, quem jogava aberto era o Gabigol, e por vezes entrava por dentro. Então tinha os 2 laterais, o Wesley e o Felipe Luiz. Tinha os 2 volantes, o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gabigol povoando o meio de campo. E aí o Grêmio não conseguia dar 3 passes seguidos na bola. Por quê? Porque o time do Sampaoli joga no campo ofensivo, marcando. O goleiro, o Matheus Cunha, quando o Flamengo tem a bola, ele joga quase que chegando no círculo central. Então o Grêmio não conseguiu em nenhum momento ter uma bola de velocidade para um contra-ataque. E o Flamengo sempre, quando o Grêmio pegava a bola, fazia essa marcação em bloco, com 7 jogadores, mais os de beirada ali, o Bruno Henrique, que caía quando o Grêmio saía pelo lado, e tomava a bola do Grêmio. Tanto que no jogo, o Flamengo teve 70% de posse de bola. E no primeiro tempo, antes de sair o gol do Flamengo, a 33 do primeiro tempo, o Flamengo já dominava as ações. O que teve o Grêmio? O Grêmio teve um chute do meio de campo do Luis Soares, uma roubada de bola, num erro de saída do Flamengo, que o Flamengo por vezes erra na saída por esse sistema do Sampaoli. E teve um lance que o Vigia Sante pegou uma bola na entrada da grande área sozinho, num erro do Flamengo também, e chutou em cima do Matheus Cunha. Poderia dar um passe pro lado esquerdo que estava ali o Luis Soares, mas preferiu chutar e errou. Ali estava 0-0 o jogo. E o Grêmio não conseguiu criar mais nada. E aí a 33 numa jogada, bem nesse estilo que eu falei, do Wesley, saindo do lado direito, por dentro, ninguém interceptou o jogador, e o jogador coloca a bola lá no lado esquerdo, quem estava aberto, que era o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, com uma lentidão dos 3 zagueiros do Grêmio de fazer a recomposição, e a bola passa no meio das pernas do João Pedro, que estava marcando lá o Bruno Henrique, o Gabigol faz 1-0. E aí, depois disso, o Grêmio até tentou alguma coisa no primeiro tempo, uma pressão, uma bola aérea, mas jogando pela segunda bola, mas não criou nada. E aí veio o segundo tempo, o Grêmio com desvantagem. Não, antes disso, mais um detalhe, eu ia me fugir. Já ia me fugir. Mais um detalhe. Aí, depois do gol, uma bola que vem do lado direito, bate na mão do Bruno Alves, pênalti bem marcado. Tranquilo, o né? O braço está bem aberto, não tem o que dizer. Não houve reclamação. Claro, a reclamação, mas estava tácito isso. Não, mas é porque ele aumentou o espaço corporal com o braço aberto ali. E aí o Gabigol, aquela paradinha, o Gabigol não é de errar pênalti, né? Canhoto, muito dos melhores batedores de pênalti do Brasil. Mas estou fraco no canto direito do Gabriel Grando, e o Gabriel Grando bem onde ele estava ainda, né? E ali foi o gol do Grêmio no primeiro tempo. Eu achei boa aquilo, deu uma reagida no Grêmio. Imagina tu virar tomando 2-0. Né? E aí virou desta forma, só que antes de terminar o primeiro tempo, o que fez o Renato? Desfez os 3 zagueiros. Tirou o Bruno Vini e colocou o Ferreira. Pra quê? Pra ter esse escape. O Grêmio estava encaixotado. Não tinha nenhum jogador de velocidade. O Luis Soares isolado. Por quê? O Cristaldo e o Bitelo não jogaram absolutamente nada. O Cristaldo faz várias partidas que não vem jogando. E aí, outro detalhe. No lance do gol do primeiro do Flamengo, o Reinaldo tem a bola pelo lado esquerdo e passa pro Cristaldo para ter uma saída. O Cristaldo, para dominar de costas, fazer a proteção e sair jogando. E o Cristaldo perde a bola. E ali redundou o gol do Flamengo. E o Bitelo e o Cristaldo mal no jogo. E o Vigia Sante e o Carbajo, que por vezes, principalmente o Vigia Sante pisa na área, até que fez uma boa partida, estavam encaixotados com a marcação do Flamengo, porque eles pegavam a bola e não conseguiam dar seguimento à jogada pela marcação forte do Flamengo e pelo povoamento do meio de campo que o Grêmio não tinha. E aí fomos pro intervalo. Intervalo, o torcedor na arena, num sentido de alívio, por não estar tomando 2-0 ainda. E aí veio o segundo tempo, logo a 7 minutos, o Kahneman dá uma mãozada lá no braço do Gabigol. O Gabigol deu uma encenada. O Rafael Claus nem ia dar o cartão. Mas a encenada, não sei se ele foi avisado pelo VAR, que não pode, mas pode ter sido, ou pelo árbitro reserva. Ele tinha 2 até árbitros reservas no jogo.
E aí ele dá o cartão amarelo pro Kahneman. E aí 10 minutos depois, 16 do segundo tempo, o Kahneman dá um carrinho pra cartão amarelo no Everton Ribeiro e é expulso. E ali foi tudo por água abaixo, porque ali não ia ter poder de reação. O Flamengo já tinha posse de bola, já tinha um domínio territorial, já tinha um domínio de meio de campo. E trabalhava. O que fez o Flamengo também? Deixou o Grêmio sem a bola. O Flamengo teve 70% de posse de bola, como eu mencionei, e o que andava no Flamengo? Não andava os jogadores correndo, o que andava era a bola. E o Grêmio correndo atrás da bola. E aí, com um homem a menos, o que fez o Renato? Tirou o Cristaldo, que estava mal, recompôs a zaga com o Gustavo Martins, e o Grêmio tentou. Teve um chute do Ferreirinha, teve mais uma pressão e outra, mas aí o Thiago Maia, 23 do segundo tempo, numa jogada, o Grêmio mal posicionado, ali pelo lado direito da defesa. João Pedro mal, foi muito mal no jogo o João Pedro. E quem não faz gol nunca, né? O Thiago Maia fez o gol, a bola fraca, até dá pra dizer que defensável pro Gabriel Grando. E aí o Flamengo faz 2-0, poderia ter feito mais com um pênalti, poderia ter feito mais com uma chance com o Pedro, teve mais uma chance com o Gabigol, e aí o Grêmio, o que se esperava, ele termina o jogo. E aí o que fica disso tudo? Fica a diferença técnica dos times, não tem dúvida. Até porque é o seguinte, o Flamengo mudou o time, o São Paulo foi mudando o time, colocou o Varela no lugar do Wesley, que estava muito bem, mas já tinha amarelo, mas aí colocou o Alan, que veio do Atlético Mineiro, uma baita contratação, um volante no lugar do Arrascaeta, colocou o Luiz Araújo, uma contratação milionária que veio do futebol da Europa, colocou o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique e colocou o Pedro no lugar do Gabigol. Olha a diferença. E o que fez o Renato? O Renato teve que colocar o Zinho, o menino da base, e o Natan. Olha a diferença de trocas, de qualidade. E aí a gente vê, dentro de campo, o Flamengo jogando muito melhor que o Grêmio, e o São Paulo ali encaixou direitinho nesse esquema com 3 zagueiros do Renato, e o Renato com poucas peças de reposição para mudar um jogo. E agora o que fica? Fica o Grêmio praticamente eliminado da Copa do Brasil. Não dá para dizer eliminado ainda, porque tem o jogo, né? Tem o jogo no Maracanã, dia 16 de agosto. Mas olha, pelo contexto todo, o Flamengo joga no Maracanã com 70 mil pessoas, com 2-0 embaixo do braço. Claro que o Grêmio vai ter que ter uma outra postura, mas aí, né, é muito difícil essa reversão. O Grêmio tem que fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e 3 para classificar direto. O Flamengo botaria uma classificação dessa fora, e o Grêmio tem um histórico que não ajuda. O histórico em 2019, o Flamengo eliminou o Grêmio na semifinal da Libertadores. Foi aquele sonoro 5-0. E depois, em 4 confrontos eliminatórios de Copa do Brasil, o Flamengo eliminou o Grêmio. Então, tudo conspira, e o principal, o resultado de 2-0 a favor no primeiro jogo, que o Flamengo vai passar para a final da Copa do Brasil. E o Grêmio agora tem que virar a chave. O que tem que fazer o Grêmio? E é natural, até porque o jogo é 16 de agosto. Tem que pensar no Goiás domingo, 18h30, lá na Serrinha, em Goiânia. Depois tem o Vasco da Gama, também fora de casa, em São Januário. 2 times da zona de rebaixamento. Depois vai fechar o turno contra o Fluminense na Arena. E ainda tem o jogo atrasado contra o Corinthians. Ou seja, o Grêmio tem 12 pontos a disputar no Campeonato Brasileiro. Tá? Não dá para cravar ainda, mas dá para dizer que o Flamengo está com um pé e meio na final da Copa do Brasil. Né? É isso que ficou. Dali ficou uma lição importante para a direção do Grêmio, que falta aí, Fábio. Dá para colocar 6 dias, 7 dias para fechar a janela, que precisa se reforçar. E dá para dizer uma coisa, um dos reforços é o seguinte: ontem, antes do jogo, nós estávamos na zona mista, e chegou o Sampaoli, depois chegou o Renato, daquela entrevista antes para televisão. E aí o que disse o Renato? Luiz Soares fica no Grêmio até dezembro no mínimo. Isso já dá para dizer que é uma contratação. Vai ter o centroavante garantido ali, mas precisa de outros jogadores de qualidade. E tem 6, 7 dias para fechar a janela. Luan chega hoje a Porto Alegre. E aí, joga quando, tu acha? O Luan vai demorar um tempo. O Renato usou uma frase forte na coletiva, que nós estávamos na sala de conferência da Arena. Luan está no fundo do poço, disse o Renato. E ele vindo para cá, só o detalhe dele vir para cá, ele já está saindo do fundo do poço. Então o jogador vai ter que se ajudar muito. Vai pegar um outro ambiente.
Vai pegar um ambiente bom, assim, mais distensionado lá do Corinthians, né? Vai ter que se ajudar muito também com a questão festa, né, Fábio? Imagina o cara em São Paulo, o cara não pode nem sair na rua, porque o pessoal vai estar num ambiente... Aqui o torcedor vai dar, como diz o Renato, aqui o torcedor vai dar carinho pra ele, né? É o termo que o Renato usa. Ele saiu por cima aqui, né? Sim, claro. E até a questão do Luan, a questão física, a questão competitividade, porque o Luan não compete há muito tempo, vai ter que ter ritmo de jogo. Eu vejo o Luan, Fábio, pro segundo turno do Campeonato Brasileiro. Para daqui a 3, 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Luan está à disposição do Renato, porque agora vem o seguinte, né? Vem o Brasileiro fim de semana, depois vem 2 semanas de Libertadores, onde não tem Copa do Brasil, e em meio a isso o Campeonato Brasileiro. E lá no dia 16 retoma essas semifinais de Copa do Brasil. Mas o Grêmio tão despencado de gente, daqui a pouco o Luan faz uns treinos, tal coisa, o Luan já pode ajudar, né? Pode ir para um banco daqui a pouco, fazer Pode. Uma tentativa, né? Pode ajudar. Fábio, então Copa do Brasil é isso que deu com o Grêmio ontem e na terça-feira o Corinthians ganhou de São Paulo 2-1. Pois então... e ficou bom, hein? Olha, ficou um jogo em aberto, um 2-1, porque o jogo agora é no Morumbi. O São Paulo eliminou o Palmeiras. O São Paulo, por um momento do jogo, foi melhor que o Corinthians, mas o Corinthians foi cirúrgico com 2 gols do Renato Augusto. Um no início do segundo tempo e um no final do segundo tempo. E aí deu a vitória. Mas esse resultado está bem aberto, diferente do resultado do Grêmio, que está em aberto, mas a dificuldade é muito maior. Até porque o São Paulo pode reverter o resultado de 1 gol em casa. O Grêmio tem que reverter um resultado de 2 gols fora de casa do Maracanã, que o Flamengo é quase imbatível. Fábio, eu vou falar do Internacional, que tem o jogo contra o Cuiabá no sábado, 4 da tarde, que vai abrir a rodada ali, Fluminense, Santos, Inter e Cuiabá. Serão os primeiros jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse jogo é o reflexo já de uma preparação para o jogo contra o River Plate, que vai ser terça-feira, 7 da noite, lá na Argentina. E aí eu estava dando uma analisada em algumas reportagens com relação ao River Plate. O único time que venceu o River Plate no Monumental de Nunes esse ano foi o Arsenal de Sarandi, lá da Argentina, em fevereiro, que fez 2-0. E aí uma frase do ex-técnico Carlos Davi Ruiz, desse time: recuar e esperar o River é um erro. Então, segundo informações desse técnico argentino, e a única derrota que o River teve, se o Inter tiver uma postura de esperar o River para jogar no contra-ataque, vai ter muita dificuldade. O Inter vai ter que fazer o estilo Kudê realmente. Ter uma marcação mais alta, como fez lá contra o Bragantino, achar as peças certas naquela linha de 3 na frente do número 1 do volante, porque o Depena não deu muito certo, ter uma certa velocidade, porque senão o Inter fica, né, esperando o River, e aí a pressão é muito grande. E aí já dá para um esboço, não digo de time, porque pode mudar um ou outro, até por desgaste, o Valência mesmo está com desgaste, pode ser poupado no sábado, mas um esboço do que vai fazer lá contra o River Plate, o Internacional fazer sábado contra o Cuiabá, fazer uma marcação alta no time do Mato Grosso, forçar o erro do adversário, porque segundo essas informações, né, esperar o River é um erro. Então vai ter que ser digamos assim, um ensaio muito forte do Internacional para esse confronto contra o River Plate na próxima terça-feira, e antes esse jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Fábio, hoje à noite, arquibancada acústica, a partir das 7 horas, repercutindo tudo dessa derrota do Grêmio de 2-0 para o Flamengo, projetando, claro, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo Feminino, tem jogo do Brasil, né? Sábado, 7 da manhã contra a França, e muito mais que envolve principalmente a dupla Grenal. Grande abraço e até amanhã.